O vídeo de hoje vai ser sobre o porto de Arroio do Sal e o quanto esse porto é de fundamental importância para o Rio Grande do Sul. Então eu vou fazer primeiramente com vocês aqui uma análise da região para vocês ficarem entendendo o contexto mais ou menos. Bom, eu marquei aqui o local do porto. Claro que para quem não conhece, esse é o litoral do Rio Grande do Sul. Ali a gente já enxerga, por exemplo, a subida da serra. E aqui em cima a gente já começa a enxergar os campos de cima da serra. Aqui é a serra, eu vou subir um pouco mais aqui. E lá adiante a gente já começa a enxergar a região chamada de Campos de Cima da Serra. É onde fica Vacaria, Cambará, e esse é o litoral. Antes de falar mais sobre o porto, eu vou mostrar o litoral do Rio Grande do Sul para vocês, tá? Então eu vou puxar o mapa aqui de todo o Rio Grande do Sul. Então tá aqui. Eu vou puxar aqui o Rio Grande do Sul. Tá aqui o Rio Grande do Sul. Então tá aqui o litoral do Rio Grande do Sul, vocês veem que ele é bastante reto. Ele não é que nem, por exemplo, o litoral de Rio de Janeiro, Santa Catarina, ou Nordeste, que é cheio de enseadas. As praias são retas. Para quem conhece, são praias. Até vou botar alguma foto aí. Eu vou botar uma foto na tela aqui de praias como Capão da Canoa, Cassino. São bastante retas assim, né? Então, o litoral começa em Torres, tá? E é um litoral retilíneo. A primeira cidade é Torres. Só que essa linha reta inicia ali, mais especificamente em Santa Catarina, no farol Santa Marta, né? Então vocês observem que são muitas cidades aqui, praticamente uma cidade única, né? Uma praticamente colada na outra que vai descendo. E olha essa praia. Litoral reto, não tem enseada, não tem nada. De norte a sul. Então o litoral do Rio Grande do Sul ele é dividido no litoral norte, que se chama, e litoral sul. Mas, na verdade, é praticamente igual. Só que o litoral norte é mais povoado, tem mais cidades, mais povoações. Vocês veem que é praticamente uma cidade única. Vou levantar um pouco, senão vai demorar demais. Né? Mas olha só, é uma grande mancha urbana aqui. Né? E vai descendo. Vai descendo. Aqui já chega na divisa, nas lagoas e na divisa já com a Lagoa dos Patos. Mais adiante. Aqui as restingas, ó, de areias, né? E aqui a Lagoa dos Patos. Então aqui a gente já tem uma faixa de terra entre a Lagoa dos Patos e o litoral. Vem descendo. Essa é a lagoa, uma lagoa muito, muito gigantesca. E aqui é a Barra do Rio Grande, onde sai para Rio Grande. Aqui eu marquei o Porto de Rio Grande também. Tá? E vem descendo. Aqui é a maior praia do mundo, Cassino. Vocês veem aqui. Ó. Tá, o Cassino vem descendo até o Uruguai. E no Uruguai continua um pouco com esse mesmo tipo de relevo aqui. Até essa parte, mais ou menos, aqui, La Coronídia, e termina. Então, essas são as características do litoral do Rio Grande do Sul, né? As características, assim, geográficas ali, né, do relevo. E quando a gente fala em portos no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ele tem só um porto, que fica aqui em Rio Grande. E olha todo o litoral, né? Então, aqui é Rio Grande, aqui, e aqui é o projeto do outro porto, lá em cima. Então, olha o grande litoral que tem aqui. E eu digo isso porque a grande distância, né? Porque há, de certa forma, uma certa crítica a esse porto, principalmente assim, a pessoas, agentes da esquerda, alguns pesquisadores por questão ambiental, e alegam também que não há necessidade. Mas eu vou mostrar para vocês que esse porto do norte, ele é muito importante por quê? Porque o Rio Grande do Sul tem uma característica, primeiro que é grande o litoral. Então, por exemplo, Santa Catarina tem de 4 a 5 portos. E parte das cargas do Rio Grande do Sul tem ido para Santa Catarina, dessa região mais de cima aqui, porque é mais perto. Então eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala no Porto de Arroio do Sal, a gente tem que centralizar em Caxias do Sul. O Arroio do Sal está aqui no litoral. Caxias do Sul está aqui em cima, na serra. Porque Caxias é o que representa toda essa região que eu vou marcar aqui para vocês. Que é uma zona industrial do Rio Grande do Sul. Então olha aqui. Toda a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, enfim, diversas cidades que estão desenvolvidas. Essa é talvez a região mais desenvolvida do Rio Grande do Sul. Tá? E o porto mais próximo dentro do Rio Grande do Sul fica em Rio Grande. Olha esse trecho aqui de Caxias. Tá? Então, como eu falei, quando a gente fala Caxias, é porque Caxias é como se fosse o polo de toda essa região aqui. Muito embora tenha outras cidades importantes também. Já a rota para o Porto de Arroio do Sal, tá? Ela é uma rota muito mais curta.
Olha aqui. Esse é o trajeto. Nós podemos pegar até aqui a distância. Essa rota, eu marquei assim, a grosso modo, 158 quilômetros. Já a rota de Rio Grande, ela tem 394 quilômetros aqui que eu marquei. Deve ter muito mais, porque eu não fiz as curvas, né? Não segui as curvas direto. Marquei a grosso modo. Ou seja, é muita diferença, né? 1/3 de distância aqui em relação a todo esse trajeto aqui. Então, o Rio Grande do Sul, com esse porto de Arroio do Sal, ele ganha logística, ele ganha agilidade, isso diminui o custo, isso torna o estado mais competitivo. E quanto mais autônomo o Rio Grande do Sul for em termos de logística, de estrutura, de infraestrutura, melhor vai ser para o estado. Então, do ponto de vista econômico, não tem o que reclamar desse porto. Claro que a gente pode falar em impacto, mas qualquer obra humana vai gerar impacto. E muitas vezes esses impactos, eles são criticados, mas essas críticas que a gente tem visto é justamente de agentes que não querem, porque há um sentido nessa crítica, tá? Essa crítica é muito voltada, ela é um tanto ideológica, no sentido de que Rio Grande tem ali um estamento sindical que não está gostando dessa concorrência com o Porto, que é de uma iniciativa empreendedora aqui em Arroio do Sal, tá? E que vai ser uma concorrência não só para cargas, vai ser uma concorrência para eficiência, para agilidade, porque esse aqui vai ser um porto novo, um porto feito do zero, tá? E tudo que, claro, feito do zero, por mais que o Porto de Rio Grande seja um grande porto, e ele, claro que ele passou por modernizações ao longo do tempo, mas nunca é igual a um porto eficiente vindo do zero, né? Então tem ali também esse estamento sindical que não gosta disso daí, e esses assuntos correm. Então as críticas que a gente vê quase sempre é da esquerda, ou seja, há um teor ideológico nisso daí, né? Então não é um teor somente econômico. Porque é curioso até a gente falar em questão ambiental quando fala em esquerda, mas porque quando são esses projetos desenvolvimentistas, esses PAC Lula de esquerda, aí não há crítica, né? A própria União Soviética, a destruição do mar de Aral, como se não houvesse regra nenhuma, enfim, né? Então, quando a gente fala nisso, tem também uma disputa política aí. Só que, porém, o Porto de Rio Grande, ele não vai perder do ponto de vista aí de público, porque, claro, se abre um outro porto, parte das cargas vão para lá. Mas a questão da metade sul não pode se prender ao projeto, de que tem que pegar carga de tudo que é lugar, porque senão não vai ter demanda, porque a metade sul é pouco desenvolvida. Não. Essa região, primeiro, que o Porto de Rio Grande vai abranger uma vasta área aqui, de estrutura que já está pronta, de trens e de estradas, e que se direcionam para Rio Grande, tá? E vamos considerar que tem uma serra aqui no meio, tá? Eu vou marcar a zona industrial aqui de novo. Tem uma serra aqui. Então não é fácil de passar por essas estradas. São estradas lombosas, cheias de curvas. Então essas estruturas que levam a Rio Grande já estão prontas. O porto de Arroio do Sal, ele vai pegar boa parte do público que já vai para Santa Catarina. E, claro, certas cargas da serra que vão para Rio Grande, mas a gente espera que a própria Zona Sul, enfim, né, seja também, tenha projetos de desenvolvimento para que também tenha indústrias aqui e vai ter um compensamento em relação às cargas que vai perder, né? O importante é que o Rio Grande do Sul ganhe dinamicidade. Então não vai ter problema nisso daí, porque a metade sul tem muito o que crescer também. E aí eu tenho que falar o seguinte, para a gente falar nisso, a gente tem que falar no Rio Grande do Sul em estradas. E nós temos que ser mais ambiciosos em estradas. Na metade sul, que é essa linha amarela que eu marquei aqui, que se dirige ali da Serra, vem passando até Rio Grande, de Porto Alegre até Rio Grande, as estradas já são muito boas, foram duplicadas. Eu vou deixar até uma foto aqui da duplicação. Olhem como é grande as estradas duplicadas. Então, daqui de Porto Alegre, vem descendo, Guaíba, TAPS, Camaquã, tudo duplicado. Então, é muito fácil o deslocamento. Isso com certeza vai fazer a região crescer. Essa estrada recém está ficando pronta, tá, essa duplicação. Só que eu acho que ainda nós somos muito pouco ambiciosos na ligação da região metropolitana com a Serra, região metropolitana de Porto Alegre aqui, tá? Com Caxias do Sul. E também da Serra com o litoral norte. Então, acho que tem alguns gargalos que devem ser compreendidos aqui, tá?
Então eu vou mostrar para vocês aqui a partir de Arroio do Sal. Vamos entender a dinâmica. Vocês veem que tem uma lagoa aqui, e esse projeto, ele contempla uma ponte também, que vai passar aqui. Eu já botei mais ou menos o trajeto como se fosse uma ponte aqui. Mas isso aqui não existe, não tem essa estrada aqui ainda, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que é essa região. Eu vou apagar aqui essa rota do sol aqui. Opa, só um pouquinho. Vou apagar essa estrada aqui. Tá, e aqui nós vamos ver. A gente vê essa região, ó, que é muito bonita. Começa a chegar uma serra aqui. E aqui a gente começa a chegar nos campos de cima da serra. E mais adiante lá, bem mais adiante, né, se encontra Caxias. Mas passa por essas estradas aqui. E a Rota do Sol é essa aqui que eu mostrei para vocês, que é a principal ligação de Caxias. Aqui, de Caxias. Ó, aqui onde é que ela passa. De Caxias com o litoral norte, né? Tá aqui, ó. Só que eu falo que a gente é pouco ambicioso, por quê? Porque isso aqui tem que ser tudo duplicado, tal como é BR-116 de Porto Alegre a Rio Grande, que passa por Camaquã, como eu mostrei para vocês ali. Então a gente vê aqui, por exemplo, tá? Olha essa estrada aqui toda, aqui já deve ter partes duplicadas aqui, se não tiver é possível. Mas quando chega nessa parte, por exemplo, de subir a serra, olha essas estradas aqui. Olha o problema dessas estradas, olha o monte de curva. Então nós temos que pensar em algo, ao meu ver, parecido com o que tem na Serra do Mar, lá na estrada que desce de São Paulo ao litoral de São Paulo, com viadutos por aqui. Então, por exemplo, essas estradas aqui, ó, essas rotas, eu vou colocar de novo a foto aí para vocês, a gente tem que pensar em cortar esses morros aqui com viadutos que transpassem, que passem por cima, que não precisem fazer essas curvas, para que fique tudo duplicado de Caxias até o litoral norte, até o porto, tal como é na BR-116 Sul, tá? E isso aqui é fundamental para o desenvolvimento. Por quê? Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa conexão, fluxo, integração do Rio Grande do Sul. Tá? E vamos mostrar outro trecho, que é de Porto Alegre, região metropolitana, que vai para Caxias, para a Serra. E eu digo isso porque quem mora, por exemplo, na Zona Sul, percebe claramente que é tão fácil se deslocar ali da Zona Sul do estado até Porto Alegre, e quando vai subir a Serra é um problema. E são regiões muito mais desenvolvidas, né? Isso que é curioso. Essas regiões não eram para tal. Então, a gente olha aqui, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre, aqui, ela está praticamente em linha reta com Caxias. Só que essas serras que tem aqui, vamos observar essas serras, elas são cheias de curvas, as estradas elas foram feitas, eu acho que por picadas, por trilhas que tinha na época, e não se pensou em um fluxo. Então nós temos que ser mais ambiciosos aqui também, tá? Então essas ligações, elas, ao meu ver, assim, elas devem ter rotas. Claro, aqui eu marquei em linha reta, né? Para vocês verem que como é praticamente uma linha reta isso daqui, né? Olha aqui, ó. Porto Alegre e Caxias. Então, tal como a estrada da Serra do Mar, aqui deve-se ter também esse tipo de projeto, que transpasse certos morros, corte aqui, corte ali. Claro, que nem eu disse, aqui carece de grandes estudos, então onde é que vai passar. Eu botei em linha reta porque eu não ia fazer um estudo exato aqui dessa maneira, né? Eu teria que conhecer muito bem cada detalhe da região para fazer. Então a gente faz só aqui a grosso modo, né? Então a gente precisa pensar. Por quê? Porque desse modo a gente pensa em uma conexão maior do Rio Grande do Sul, das regiões do Rio Grande do Sul, sendo interligadas, sendo mais fáceis de conexão. E isso vai trazer um desenvolvimento, isso vai trazer uma logística, isso vai trazer competitividade econômica para o Rio Grande do Sul, né? Então, é mais ou menos essa é a importância, tanto do porto, como dos projetos logísticos de estrada, que sempre vem à tona quando a gente fala em porto, né? Então, era isso que a gente queria tratar nesse vídeo de hoje, que é a importância e a necessidade desse porto e a superação, né, dessas tanto barreiras ideológicas, como também ter mais ambição na construção dos projetos, né, para que o Rio Grande do Sul se desenvolva, enfim, né? Então seria esse o nosso vídeo de hoje. Até mais.